tarde, amigos e irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Morada Cristã, com transmissão pelo Meet e pelo YouTube. A todos vocês, votos de muita saúde e muita paz. Hoje, inicialmente, nós iremos lembrar da campanha de vacinação que ocorre aqui em Manaus. O estado do Amazonas, juntamente com o município de Manaus, se envolveram num grande mutirão de vacinação para pessoas a partir dos 40 anos. Então, se você tem entre 40 e 50 anos, procure o posto de vacinação mais perto de sua casa e vá se vacinar. É muito importante. Hoje, eu já fiz a minha parte, já me vacinei, e até agora não estou com nenhuma reação adversa, estou me sentindo muito bem. Então, convido a você a também procurar um posto de saúde próximo à sua casa para se vacinar. Esse é um gesto de cuidado e de amor conosco e com o próximo. Vale a dica, hein? Sem falar que alguns locais em Manaus irão permanecer durante todo o dia aberto. Então, você pode procurar horários alternativos, se não quiser enfrentar fila. Bom, meus irmãos, hoje é com muita alegria que recebemos o nosso amigo Marcelo Souto para mais uma palestra do nosso querido Centro Morada Cristã. Hoje, ele irá falar sobre a mediunidade nos animais. Será que o nosso cachorro é médium? Será que ele vê, ouve os espíritos? Essas e outras perguntas semelhantes serão respondidas pelo nosso irmão Marcelo Souto durante a nossa palestra de hoje. E vamos aproveitar esse momento maravilhoso em que já estamos harmonizados, em que a espiritualidade irmã e amiga já está nos conectando com o mais alto. Vamos colocar aí ao nosso lado o nosso copo ou a nossa garrafa de água para fluidificar. Ao final da palestra, que nesse momento representa um tratamento espiritual, nós poderemos beber essa água e será um fluido salutar para todos nós. Bom, meus irmãos, agora nós vamos apresentar algumas fotos do nosso querido Morada Cristã para que matemos a saudade da nossa Casa do Muro Azul. Nós estamos planejando voltar às atividades presenciais em breve. Tudo vai depender, claro, né, do recuo do número de pessoas contaminadas pelo Covid. Sabemos que ele na nossa cidade voltou a crescer. Por isso é tão importante vacinar. Então, nós estamos matando a saudade aí da nossa Casa do Muro Azul e, na oportunidade, queremos agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram até aqui com as suas doações. Queremos dizer que fizemos inúmeras melhorias no prédio do Morada Cristã para se adequar às normas sanitárias atualmente previstas para evitar contaminação da Covid-19. Então, abrimos janelas para as áreas externas, trocamos os nossos ar-condicionados, pintamos a casa, reformamos alguns mobiliários, tudo para receber com conforto e com muita segurança os nossos assistidos e os nossos trabalhadores, o que esperamos em Cristo que seja muito em breve. Então, queremos agradecer a todas as pessoas que nos ajudam mensalmente, e que, graças a vocês, nós temos mantido as contas do Morada Cristã em dia. E estamos também fazendo essas melhorias tão necessárias para a nossa casa. Então, se você nos acompanha, conhece a atividade que é desenvolvida pelo Morada Cristã e pode nos ajudar, nós temos conta corrente no Banco do Brasil e o nosso Pix. É esse que está aparecendo aí, é o nosso CNPJ. Neste momento tão difícil, tão excepcional que nós estamos vivendo, qualquer doação é sempre muito bem-vinda e faz uma grande diferença. Então, a vocês, meus amigos e irmãos, muito obrigada de todo o coração.
queremos ainda trazer uma notícia boa e fazer um convite muito especial a você. No sábado, dia 19 de junho, nós iremos fazer o nosso primeiro bazar de 2021. Ele vai ocorrer lá no Centro Comercial Campos Sales. Foi cedida uma sala do Centro Comercial para que nós fizéssemos o nosso bazar de uma forma permanente. O Morada Cristã agradece muito a parceria. E se você tem aí na sua casa roupas, sapatos, mochilas, bijuterias, objetos de decoração que estejam em boas condições, se você quiser nos doar, essas doações serão sempre muito bem-vindas. Elas irão compor o nosso acervo do que será exposto à venda no nosso bazar do dia 19. Nós estamos recebendo as doações no Morada Cristã, todas as tardes, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Basta entregar ao Valdossi e dizer que são para o nosso bazar. Se você tiver qualquer dúvida, basta entrar em contato com o Fábio e com a tia Maria, que o número está aparecendo aí, que eles irão te orientar. Meus amigos, a vocês que nos ajudam, muito obrigada. E se você tem as suas doações, mas quer ajudar de uma forma mais dinâmica, nós adoraremos. Então, basta se juntar a nós no dia 19, num grande mutirão, e que nós precisamos, claro, de muitos trabalhadores voluntários, porque teremos que manter a ordem, manter o distanciamento, e é necessário orientar as pessoas que chegarem no nosso bazar. Então, se você também quiser participar no dia do evento, basta conversar com o Fábio. A vocês, o nosso muito obrigado. E se você ainda não sabe, está chegando agora, essa é a primeira palestra do Moradas Cristã que você assiste. Se você quiser ficar por dentro de todas as atividades que são desenvolvidas no Morada Cristã, basta nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou através do nosso telefone oficial, que está aparecendo aí na tela. Basta dar um oi, pedir a nossa programação, e você terá aí, à distância de um clique, toda a programação do Morada Cristã. E nós te adiantamos que será uma grande alegria você fazer parte da nossa família Morada Cristã. Nós, do Morada Cristã, trabalhamos todas as semanas nas nossas atividades diárias, de segunda a sábado. E o domingo nós reservamos para o descanso e para a nossa família. Mas no domingo nós participamos e convidamos a todos a também participarem do Evangelho no Lar, pelo canal EOS Manaus, no YouTube. Ele ocorre às 20 horas e é uma iniciativa da nossa amiga e irmã Conceição Freitas, a nossa palestrante de toda quinta-feira. Vale a pena participar desse momento de comunhão cristã, em que todos nós nos harmonizamos e conhecemos mais a respeito do Cristo e das suas verdades eternas. Então, esperamos você lá no Evangelho no Lar, no YouTube, às 20 horas, canal EOS Manaus. E falando em EOS, o EOS já está no Spotify. Lá você pode conferir as obras do Evangelho no Lar, do Paulo Estevão e 50 anos depois, que já estão disponíveis em podcast. São obras maravilhosas, belíssimas e que vale a pena conferir. E agora, meus irmãos, para dar prosseguimento à atividade da tarde de hoje, gostaríamos de convidar a nossa irmã Namiko para fazer a nossa leitura inicial. Boa tarde a todos. Leitura da mensagem inicial. Hoje é o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Capítulo 11, Os Três Reinos, a questão 592. Questão 592. Se,
Pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distingui-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Que assim seja. Que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos nos harmonizar, nos unir em prece e pedimos agora que o nosso irmão Fábio faça a nossa prece da tarde de hoje. Boa tarde, meus irmãos. Nesse momento, eu solicito que todos nós possamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre, nosso querido amigo Jesus, e possamos dizer assim para ele: amigo querido, Mestre de todas as horas, luz da nossa vida, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui juntos, pois o teu amor nos uniu, o teu evangelho nos guia, e essa doutrina espírita, maravilhosa doutrina que tu nos deixaste, nos esclarece profundamente. Hoje, sobre um tema muito importante, no qual nós temos muitas dúvidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós teremos hoje essa bela oportunidade de esclarecer tantas dúvidas. Ilumina, Senhor, nosso irmão Marcelo, para que ele possa nos ajudar a esclarecer e toca, Senhor, nosso coração, para que os ensinamentos que nós recebermos sirvam no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana e nos tornem pessoas melhores a cada dia. Fluidifica nossas águas, Senhor, e faz nosso tratamento, dando a nós todos o alívio necessário para continuarmos nossa caminhada. Fica sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Nesse momento, queremos convidar novamente a Namico para fazer a leitura do nosso Evangelho. Mais uma vez, boa tarde a todos, para fazermos a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 19, Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes
uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais e seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grande areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que assim seja. Que assim seja. Agora, meus amigos, é com grande alegria que recebemos o nosso amigo Marcelo Souto para conversar conosco, para nos esclarecer a respeito desse tema tão curioso que é a mediunidade dos animais. E aí, os animais são médiums? Eles veem os espíritos, conseguem conversar com eles? Essas são algumas perguntas palpitantes que o nosso amigo Marcelo vai responder para nós hoje, de uma forma muito simples e muito didática. Marcelo, meu irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez às nossas casas, ao Morada Cristã. Você que é um nosso trabalhador incansável também, está sempre aqui conosco e é uma imensa alegria tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo e que Jesus te inspire. Obrigado aos amigos do Morada mais uma vez. Estamos aqui novamente, né? Estávamos no sábado passado, estamos de volta para falarmos sobre esse tema que, a princípio, pode parecer meio deslocado numa palestra pública, digamos assim, né? Alguém poderia dizer, mas é um tema adequado para uma palestra pública? A minha resposta para essa pergunta é afirmativa e eu vou explicar por quê. Nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento, muitas pessoas, existem até reportagens que saem nos jornais, nas mídias sobre isso, para acalmarem, de certa forma, a ansiedade, os ânimos, alguns a solidão, resolveram iniciar um contato com algum bichinho de estimação, por exemplo. E é claro que se cria um vínculo afetivo imenso, porque, como nós vamos ver, os animais têm características muito especiais, principalmente quando voltadas para essa convivência com os seres humanos. E é claro que quando se estabelece um vínculo, a gente começa imediatamente a pensar no momento em que aquele vínculo deixará de existir. E aí surgem as perguntas, além dessas que a Aline trouxe, né, do dia a dia. O meu animal pode ver os espíritos, ele pode servir de medianeiro, digamos assim, entre os dois mundos. Se ele morrer, eu posso entrar em comunicação com ele, afinal de contas, os animais têm alma ou não têm? Então, por tudo isso, mas principalmente por ser uma questão que toca o campo emocional e afetivo de muitas pessoas, é fundamental que a gente traga um tema como esse para a palestra pública. E foi por isso que a gente aceitou aí esse desafio, a convite dos amigos do Morada, de lidarmos um pouquinho na tarde de hoje com esse tema.
Vale a pena também a gente começar dizendo, meus amigos, que o Espiritismo ele é uma doutrina que preza muito pelo bom senso. E o bom senso, ele na maioria das vezes vai caminhar pelo caminho do meio. Então nós tivemos uma mensagem maravilhosamente escolhida, que antecedeu a leitura do Evangelho, e que falava, os espíritos falavam na resposta à questão que foi proposta, que muitos homens querem fazer, muitos filósofos querem fazer dos homens animais, num extremo, e outros tantos querem fazer dos animais homens, no outro lado do extremo. O Espiritismo, por ser uma ciência, uma filosofia, ele vai prezar sempre pelo bom senso e pelo caminho do meio. Não é que a gente fique em cima do muro, é que os extremos, eles fogem muitas vezes do bom senso. Então, seguindo essa recomendação e essa atitude, na verdade, porque é muito mais que uma recomendação, Kardec mantinha essa atitude de bom senso, do caminho do meio, da comprovação, da experiência, da argumentação filosófica. Seguindo essas pistas e essa atitude que Kardec nos trouxe, ficará muito fácil elucidar essas questões relativas aí ao mundo dos espíritos versus como que isso se dá, essa questão se dá quando relacionada aos animais. Então, nós precisamos seguir algumas etapas, como nós fizemos semana passada, quando falamos dos lugares assombrados. Eu poderia responder essas questões, por exemplo, que a Aline trouxe, em 2 segundos, sim ou não. Mas para que a gente possa construir um entendimento fundamentado, embasado, a gente precisa trazer algumas questões que antecedem essa resposta. E aí nós vamos começar com 3 perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos e que são essenciais para a gente entender, por exemplo, se é possível a mediunidade nos animais ou não. Na questão 597, pergunta-se aos espíritos: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, não confundamos isso com livre-arbítrio, certa liberdade de ação no sentido de que eles não são autômatos, robôs, podem escolher em certo sentido, haverá neles algum princípio independente da matéria? Então, tudo o que nós vamos conversar e responder começa aqui. Trocando em miúdos, há algum tipo de alma nos animais? Os espíritos respondem afirmativamente, dizendo que há, e que sobrevive ao corpo. Então, há um princípio nos animais independente da matéria, e esse princípio sobrevive ao corpo. Quando nós olhamos para um animal, portanto, nós não estamos vendo um sistema biológico apenas funcionando. E isso é fundamental para que nós entendamos a emergência de alguns movimentos de sensibilização de nós humanos no que diz respeito à nossa convivência com os animais. Portanto, do ponto de vista espírita, existe um princípio que sobrevive ao corpo. Na questão seguinte, na 598, pergunta-se aos imortais: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma?
Atenção que a pergunta questiona sobre duas coisas. Se após a morte os animais conservam a individualidade, esse é um ponto, e o segundo é a consciência dessa individualidade. Uma coisa não quer dizer necessariamente a outra, e isso também é fundamental para a resposta que nós vamos dar a respeito da mediunidade nos animais. A resposta dos espíritos é: conserva sua individualidade. Ou seja, quando os animais morrem, desencarnam, esse princípio que sobrevive ao corpo não se mistura, como na teoria, por exemplo, panteísta, a uma massa que também existiria fora do mundo material. Eles não vão se misturar a esse todo, eles conservam uma individualidade. Só que os espíritos dizem que quanto à consciência do seu eu, não. Então os animais, eles não têm, nem quando estão no corpo, nem fora desse corpo, a consciência do seu eu. O que isso quer dizer, Marcelo? Nós nunca vamos ver, por exemplo, um vira-lata de rua questionar que a sua existência é menos afortunada que a de um cachorro que, por exemplo, frequenta um pet shop caríssimo, que faz tratamento para embelezar os pelos, toma medicações para evitar parasitas e etc. Ele nunca vai questionar essa posição social, porque ele não tem consciência do seu eu. Então, é importante que nós compreendamos isso. Os animais, após a morte, conservam a sua individualidade com relação a esse princípio que sobrevive ao corpo, mas nem enquanto estão no corpo, nem fora dele, tem consciência do seu eu. Os espíritos concluem a resposta dizendo que a vida inteligente lhe permanece em estado latente. Por isso não tem consciência do seu eu. A inteligência está em estado latente. Na última questão que nós trazemos do Livro dos Espíritos, que é a questão 600, pergunta-se o seguinte: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? O que é um estado de erraticidade como a do homem? Os animais avaliam a sua encarnação, sentem arrependimento, planejam o que vão fazer no futuro? Isso caracteriza o que nós falamos com relação aos espíritos de estado de erraticidade. Então a pergunta questiona se os animais ficam nesse estado de erraticidade como o homem. E os espíritos respondem que fica numa espécie de erraticidade, olha o caminho do meio que a gente falou, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, não é um espírito errante. Parece um jogo de palavras, mas não é. Eles ficam numa espécie de erraticidade. Em que sentido? Que eles podem ficar por um tempo nesse plano espiritual, mas não são espíritos errantes. Não têm sentimentos que os espíritos têm, não se arrependem, não planejam, nada nesse sentido. Continuando a resposta dos espíritos. O espírito errante é um ser que pensa
e que obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O que nos diferencia de todos os outros reinos da natureza é a consciência que nós temos de nós mesmos. E os animais não têm isso, como a gente viu na questão anterior. O do animal, depois da morte, ou seja, esse princípio, essa alma do animal depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem se incumbe essa tarefa e utilizada quase que imediatamente. Atenção para a palavra quase que imediatamente e para a explicação que os espíritos estão dando de que existem espíritos dedicados a essa tarefa de condução, classificação dessa alma dos animais. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas nesse sentido de consciência de si mesmo. Muito bem. O que nós retiramos daqui? Os animais têm um princípio que sobrevive à vida do corpo, sim. Eles conservam uma individualidade, sim. Mas eles não ficam no mundo espiritual, por exemplo, desejando entrar em contato com alguém desse plano, porque eles não têm consciência desse eu. Eles não têm consciência de si. É muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Com profundo e absoluto respeito a todas as opiniões. Nós vemos muitas vezes atividades espíritas voltadas para a comunicação com animais. Há pessoas que gostariam de receber uma mensagem psicográfica a respeito do seu bichinho que acabou de desencarnar. Ora, se o animal não tem consciência de si, ele não tem como entrar em comunicação com qualquer pessoa deste plano. E ainda que alguém possa dizer assim, mas Marcelo, os espíritos não poderiam enviar notícias? Poderiam, mas considerando, meus irmãos e minhas irmãs, a larga urgência de utilizarmos as comunicações mediúnicas para um fim que atenda aos interesses mais urgentes da humanidade, qual seria a finalidade urgente de mantermos uma comunicação mediúnica com este fim, respeitando a saudade, a dor da separação que nós tenhamos quando nos afastemos temporariamente da convivência de um bichinho de estimação pelo contexto, por exemplo, da morte desse bichinho. Então, quando nós vamos casando a informação que os espíritos nos trazem com algumas práticas, nós vamos vendo que não há muita fundamentação, repito, com todo e absoluto respeito às opiniões que nós possamos encontrar. Mas se os animais não têm consciência de si, eles não vão desejar entrar em comunicação com o seu dono. Pode acontecer de um animal voltar imediatamente a uma convivência por outro bichinho? Pode. Isso pode. Existem relatos, por exemplo, de histórias do Chico, de que ele tinha um cachorro, o Chico era apaixonado por bichos. Ele tinha um certo cachorro, esse cachorro morreu atropelado, ele ficou profundamente entristecido. Certa feita, ele caminhava na rua e um filhotinho começou a segui-lo. E o Chico não deu muita importância para aquilo, até que o Emmanuel apareceu e disse, Chico, olhe para o bichinho que lhe segue. É aquele cachorro que acabara de falecer há pouco tempo, que retornou ao seu convívio. Então, isso pode se dar, mas vejam,
nós não precisamos provocar a busca dessas informações. Se houver esse ensejo, vai ser de forma natural e automática. O afeto ele será resguardado. Não somente porque é o mesmo bichinho, mas porque é um ser da natureza a quem nós dedicamos um afeto. Mas se não há consciência desse eu, não há por que provocarmos comunicações mediúnicas a respeito de determinado bichinho de estimação que faleceu. A partir de tudo que foi dito até aqui, nós vamos agora para uma pergunta do Livro dos Médiuns, onde se questiona se pode evocar-se o espírito de um animal, como a gente acabou de falar. Os espíritos respondem o seguinte: depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres, como já falamos, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Errantes, mais uma vez, em que sentido? No sentido de consciência de si. Mas os espíritos, em outras obras, relatam que existem animais que permanecem no mundo dos espíritos para cooperar na realização de determinadas tarefas, junto aos homens, como nós vamos ver, por exemplo, em Nosso Lar. Existe até certo debate, certa celeuma no movimento espírita com relação a isso. O entendimento que nós trazemos é que não há espíritos errantes, animais errantes no mundo espiritual, no sentido de que eles não têm consciência de si, não planejam outra encarnação como os homens, como vimos em leitura de questão agora há pouco. Mas os espíritos que coordenam esse destino desses animais que deixam o corpo biológico podem mantê-los por um tempo a serviço de determinadas atividades, cooperando com os homens e continuando, no mesmo sentido que lemos aqui, a sua obra de elaboração e evolução. Muito bem. Passamos, então, agora que a gente já respondeu a questão se é lícito, né, buscarmos essa comunicação dos bichinhos que já partiram, vamos ver se os animais possuem mediunidade. Afinal de contas, possuem ou não possuem? Esse tema é tão importante que ele foi tratado em um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 22, perdão. Então, lá no capítulo 22, o Espírito Erasto vai nos trazer algumas informações sobre essa questão da mediunidade nos animais. A gente vê muitos memes por aí, dos bichinhos olhando para algum lugar, tá vendo ou não tá vendo, enfim. E aí a gente vai ter agora a oportunidade, então, de tirar essa dúvida. Erasto diz o seguinte, o Espírito Erasto diz o seguinte, lá pelas tantas nas suas considerações. Não medianizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Como assim, Marcelo? Não medianizamos diretamente. Kardec pede uma orientação da espiritualidade porque um outro integrante da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas argumentava o seguinte: se os espíritos podem mover uma mesa, eles podem influenciar um animal para estabelecer uma comunicação. Essa era a teoria do integrante da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas Erasto diz que essa teoria é um sofisma. E ele está explicando aqui por quê. Quando os espíritos movimentam uma mesa, como nós vimos no sábado passado, eles
fazem uma combinação de fluidos que contém um fluido cósmico universal e uma energia animalizada dos encarnados, dos homens. Alguns encarnados têm uma energia mais intensa nesse sentido para manifestações físicas, movimentação de objetos, que são os médiuns de efeitos físicos. Então, Erasto, seguindo essa teoria, diz: não medianizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Ao contrário do que a gente pensa, espíritos não podem mediunizar objetos. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares. Atenção aqui, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então, primeiro, o que a gente pode dizer? Não pode haver mediunização de animais, porque não há compatibilidade fluídica. Esse é um primeiro ponto. Os fatos mediúnicos, prossegue Erasto, não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E somente entre os encarnados, espíritos como nós, diz ele, podemos encontrar o que nos sirvam de médiuns. Ou seja, para mediunizar um animal, precisaria de uma energia específica que combinasse com o animal. Mas não existe essa energia. Essa energia só existe nos médiuns homens, humanos. Prossegue um tanto mais Erasto. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que nos seja sensível e apreensível. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Como assim, gente? Quando o espírito quer passar uma mensagem para os encarnados, ele precisa de todo um conjunto de combinações fluídicas, sim, mas ele precisa que o médium use os materiais que possui na mente, os conhecimentos que carrega de toda a sua trajetória espiritual para traduzir essa ideia. E já entendendo que por conta disso e do que já dissemos anteriormente, é impossível que um animal sirva de medianeiro. Erasto pergunta isso quando ele questiona. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Tem ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo o menos inteligente? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. Olha como Erasto é perspicaz, porque ele já está imaginando a pergunta que a gente vai fazer. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes alguma vez reproduzi-los? E aqui está o X da questão. Não. Deveis, então, concluir que os animais não podem servir de intérpretes. Então, meus amigos, não há mediunidade nos animais nesse sentido que Kardec emprega o termo médium, de ele servir de intermediário entre um plano e outro. Por quê? Por uma incompatibilidade fluídica e porque não existe na mente do animal nada que o capacite a traduzir uma ideia humana. Ele compreende principalmente a partir de uma certa sensibilidade ou de adestramento.
mas não é capaz de traduzir essa ideia. Então, por isso, diz Erasto, não podemos falar em mediunidade dos animais. E aí vem a pergunta seguinte: mas Marcelo, e quando o bichinho está olhando às vezes para o nada? Tem até um vídeo muito engraçado na internet. Um rapaz sentado no estofado, 2 gatos em cima da mesa e o gato olhando para cima, para a direção do lustre. E o rapaz já fica todo apavorado, todo encabulado com aquilo, até que pelas tantas o gato começa a subir a coluna, né, como ele faz, e fica todo arrepiado. E aí o cara entra em pânico. Então, os animais, não sendo médiuns, podem registrar a presença dos espíritos? Erasto diz: é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Então, é provável, sim, é factível que os animais registrem a presença dos espíritos desencarnados. Mas isso não é uma constante. É mais ou menos como a gente brinca quando a gente faz o estudo sistematizado da mediunidade, para explicar a diferença entre médium no sentido lato, que Kardec usa quando diz todos somos médiums, e médium no sentido estrito, quando ele diz em seguida, mas usaremos essa palavra para designar aqueles que têm uma faculdade latente, ou em plena utilização, melhor dizendo. Ou seja, alguém diz assim: Marcelo, quando eu tinha 5 anos, eu vi a minha avó sentada na cadeira da sala. E quando eu tinha 12 anos, eu ouvi alguma coisa. E depois, não, só isso. Então você não é médium. No sentido estrito da palavra. Todos nós registramos interferência do mundo espiritual de uma forma ou de outra, mas de forma intensa, constante, sistemática, só os médiuns. Então, nesse sentido estrito, os animais também não podem ser considerados médiuns, porque aqui ou acolá registrem a presença de um espírito que se faz ver para incomodar ou atingir ou o dono do animal ou alguém que está no ambiente que lhes incomode. Então, sim, eles podem registrar a presença, mas não porque são médiuns naquele sentido que o Espiritismo e Kardec atribuem à palavra médium. Esse também é um outro motivo pelo qual não pode haver comunicação psicográfica entre humanos e animais. Porque como é que eles vão registrar esse pensamento? Como é que eles vão passar esse pensamento? E aí, feitos esses esclarecimentos, eu gostaria de trazer uma passagem que está no Evangelho de Lucas. Alguém deve estar se perguntando, né? Meu Deus, foi achar a mediunidade dos animais no Evangelho. Pronto. E tem um bocado, né? Inclusive, fazendo o levantamento bibliográfico para esse momento, um dos participantes questionava num chat que era relacionado a um vídeo sobre esse tema o seguinte: então a gente tem que rasgar a Bíblia, porque lá diz que determinado jumento registrou a presença de um anjo. E aí a gente já está entendendo aqui, pelas explicações que nós trouxemos, que isso não necessariamente quer dizer mediunidade. Então, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 30 em diante,
naquela passagem de Jesus com os endemoniados gadarenos, nós vamos encontrar, em determinado momento dessa narrativa, o diálogo de Jesus com essa pessoa que padecia de um processo obsessivo gravíssimo. Relata os evangelistas, todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, onde esse relato se repete, que o homem era acorrentado e quebrava as correntes, para a gente ver o nível dessa obsessão. Então, seguindo a narrativa, nós vamos encontrar: perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Ele disse, Legião. Essa passagem é bem conhecida, né? Porque tinham entrado nele muitos demônios, no sentido de espíritos malfazejos. E rogavam-lhe que não os ordenasse partir para o abismo. Olha só que coisa curiosa para a gente entender a interpretação que Kardec vai dar para isso. Os espíritos que possuíam aquele homem, que obsediavam aquele homem, quando foram registraram a presença de Jesus, pediram para não serem mandados para as regiões espirituais de sofrimento, designadas aqui por abismo. E aí segue a narrativa dizendo o seguinte: ora, era apacentada lá no monte uma grande vara de porcos, e rogaram-lhe os espíritos obsessores que lhes permitisse entrar nos porcos. Ele lhes permitiu. Depois de saírem os daimones do homem, entraram nos porcos, e a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para o lago e se afogaram. Lendo essa passagem, alguém poderia dizer: pronto, de novo, os espíritos inferiores entraram no corpo dos porcos, ou seja, é mediunidade, então são médiuns. Kardec, fundamentado em tudo que nós trouxemos até aqui, construindo esse raciocínio com muito bom senso, vai dizer o seguinte, lá no capítulo 15 da obra A Gênese. O fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para alimentação. Judeus não comem carne de porco. Um espírito, porque mau, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal depois de desencarnar, como fazia antes. E é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. Então, o Espiritismo nos ensina que há uma demarcação nítida entre os reinos. Portanto, não é possível que um espírito humano reencarne ou habite, mesmo que temporariamente, o corpo de um animal. São estruturas espirituais, perispirituais, corporais absolutamente divergentes. Com base nessas informações, Kardec interpreta o seguinte: no fato, pois, a que nos referimos, temos de reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição, ou seja,
A narrativa foi aumentada ou foi passada com base no conhecimento que se tinha naquela época. Ou então, numa segunda hipótese, será uma alegoria, vejam a perspicácia de Kardec, destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Ou seja, pode ser que essa narrativa seja uma alegoria e que o porco faça referência à imperfeição dos espíritos que habitavam, ou melhor, que obsediavam aquele homem. Confirmando, na análise que Kardec faz do texto evangélico, que com o conhecimento que nós obtivemos ao longo de todo o processo de desenvolvimento científico e a partir do Espiritismo, que tem uma revelação trazida pelos espíritos e comprovada pelos homens, não é possível a existência de mediunidade nos animais. Agora, o mais importante com relação a isso, gente, é que isso não desmerece em nada, é importante que se diga o afeto que nós tenhamos pelos nossos bichinhos de estimação, ou até por aqueles que não sejam de estimação. Existem almas muito sensíveis que se dedicam uma vida inteira a cuidar, por exemplo, dos animais de rua. Vejam que sensibilidade maravilhosa. É uma obra divina. É uma obra da criação, tanto quanto a gente pode derramar lágrimas, por exemplo, pela destruição do reino vegetal, relativo à questão ambiental, ao desmatamento. É obra divina. Quantas pessoas não há que relatam a capacidade das plantas de captarem energia? Isso não quer dizer que as plantas sejam médiums, mas sim, enquanto uma estrutura da natureza, elas são sensíveis às energias espirituais. Então, a resposta do Espiritismo não coloca em xeque o afeto que a gente tenha pelos bichinhos. Eu diria até a vontade de estabelecermos uma comunicação com ele. Mas não há a necessidade de implementarmos uma estrutura no centro espírita voltada para esse atendimento. Porque, como nós vimos, existem espíritos que se dedicam exclusivamente ao atendimento e à condução desses processos relativos aos animais. Olha que maravilha! Deus designa espíritos que vão cuidar exclusivamente dessas atividades. E muitos espíritas se perguntam, né? E os bilhões de espíritos puros ficam fazendo o quê? Porque não tem tanta coisa para fazer. Ora, como não tem? Conforme a gente vai evoluindo, existem tarefas das mais diversas naturezas a serem executadas na casa do Pai. Então, seguindo o caminho do meio que nós propusemos no começo da nossa fala, a gente nem pode ser insensível para com os bichos, os animais, porque eles têm uma estrutura que sobrevive ao corpo, eles conseguem captar a nossa tristeza, eles sentem a nossa ausência. Existem vídeos na internet dos bichinhos acompanhando o velório dos donos, talvez ali pela presença do próprio dono, pela presença espiritual do próprio dono, o bichinho sente aquela angústia, mas não há consciência de si. Ou seja, nós não podemos querer que os animais sejam homens, sem desmerecer a capacidade que nós encontramos nos animais de captarem a nossa sensibilidade. E nesse sentido, é mais importante ainda que digamos, eles estão muitas vezes a serviço de Deus ao lado dos homens, cuidando de energias,
percebendo determinadas movimentações, protegendo o ambiente. Então, são credores do nosso mais absoluto afeto e respeito, mas são animais. Certa feita, conta-se também que o Chico ficou muito decepcionado com um gatinho que comera um pássaro. Com toda aquela amorosidade, o Chico ficou muito decepcionado com o gatinho. E aí o Emmanuel, sempre o Emmanuel, cuidado se você quiser ter uma relação direta com seu anjo da guarda, viu? Porque eu acho que a gente não aguentaria. O Emmanuel aparece e diz: Chico, meu filho, o que você almoçou hoje? Frango. Pois é. Se nós que somos humanos nos alimentamos da proteína animal, que dirá os animais? E aí tem um outro debate também que a gente não vai desenvolver aqui a respeito da diminuição do consumo da carne animal. Isso é algo que vai acontecer. Nós vamos alcançar patamares no planeta em que isso não será mais necessário, mas como orientam os espíritos, a natureza não dá saltos. Então isso é feito de forma gradativa. As campanhas vegetarianas, veganas, são absolutamente importantes. Nos movimentando enquanto humanidade para que despertemos para essa necessidade. Mas essa transformação é gradativa. Por exemplo, na obra Nosso Lar, quando o governador vai tornar a alimentação de uma colônia espiritual, vejam só, eu estou me referindo a uma mudança de alimentação numa colônia espiritual. Ele demora 30 anos só para conscientizar os habitantes da colônia. Leva os ministros para fazerem cursos sobre alimentação mais fluídica ainda em esferas superiores, encontra resistências, motins. 30 anos nós estamos falando de uma colônia espiritual que queria tornar a alimentação ainda mais fluídica, que dirá entre os encarnados. Então nós precisamos dar prosseguimento a essas campanhas, mas precisamos também entender que existe uma mudança gradativa que deve ser respeitada. Esse movimento precisa ser acelerado e feito, mas existe uma mudança gradativa. É o caminho do meio, como nós apontamos no início da nossa fala. Então, a gente gostaria que a nossa reflexão de hoje não nos insensibilizasse para a nossa relação com os animais. Ao contrário, que quando a gente olhasse para eles, nós víssemos que existe um princípio espiritual posto ali, que está em elaboração, em evolução, e que por isso é credor do nosso mais absoluto respeito, carinho, consideração. Nós já tivemos aqui na casa dos meus pais a desencarnação de alguns animais que a gente tinha muito apreço. E nós cercamos de cuidado aquele momento e podemos ver, de fato, que existe um amparo divino para aquele processo. O Espiritismo, ele nos leva a ver que existe algo mais do que a estrutura biológica. E isso é o que insensibiliza muitos humanos, muitos espíritos. Eles acham que é só um amontoado de carne se movimentando. E o Espiritismo vem dizer que é muito mais do que alguns outros humanos entendem no sentido de a captação dos nossos afetos. É mais do que isso. Há algo que sobrevive ao corpo ali e que é conduzido pelos espíritos responsáveis por essa atividade para a elaboração e a evolução. Parte desse processo evolutivo é dividido conosco, com os encarnados. Então, sim, precisamos render
todos os cuidados, o respeito aos animais, mas não podemos partir ao extremo de considerá-los humanos, porque eles não têm consciência de si. E, em função disso, os processos mediúnicos, no que diz respeito aos animais serem médiums, não podem dar-se. Mas eles podem registrar a presença dos espíritos, sim, mas isso não os torna médiums. Então, o nosso intuito é aumentar a nossa sensibilidade, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso afeto por esses seres que são obras de Deus. E aqui a gente encerra nos inspirando em Francisco de Assis, que foi uma alma que desenvolveu não só pelos animais, mas por todas as estruturas da natureza uma relação de profundo e absoluta veneração. Não é respeito, é veneração. Então, a partir dessa inspiração de uma alma que colocou-se em comunicação com o divino a tal ponto que enxergava em todas as estruturas da natureza expressões dessa divindade, fica o convite para que a gente alcance esse patamar. Para que a gente encontre essa relação de equilíbrio, de respeito, de bem-querer, sem partirmos para interpretações ou atividades que não são condizentes com a lei natural que rege os reinos conforme o Espiritismo nos dá a conhecer, como nós vimos na tarde de hoje. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e eu desejo profundamente que nós saiamos dessa reflexão muito mais apaixonados pelos bichinhos, respeitando ou, quiçá, um passo além, como Francisco de Assis, venerando todas as estruturas da natureza, porque são criações de Deus. Oi, Marcelo. Que coisa maravilhosa essa sua palestra, olha. Eu estava pensando assim, será que a Aline consegue amar mais os bichinhos do que ela já ama? Porque pense numa pessoa que gosta dos bichinhos. Ela, inclusive, ia colocar a cachorrinha dela para fazer a palestra junto com ela hoje, né? Fazer os anúncios. Mas, olha, eu achei fantástico quando você falou que a gente teria que realmente tentar procurar a coluna do meio nesse aspecto, né? Às vezes é porque a gente, por mais que a gente estude muito, o fenômeno espírita ainda nos deslumbra muito, né? Não tem como a gente não se deslumbrar com alguma coisa que apareça de repente na nossa frente, ou de repente um animal que de repente do nada pula da cadeira, né? Não tinha ninguém, não tinha nada e de repente pula. E assim, a gente se assusta com essas coisas, né? E eu estava até lembrando que assim, um animal, ele tem sentidos muitas vezes muito mais apurados que os nossos, mas sentidos da parte física, não estou falando do sentido da parte espiritual, da parte física. Sim. E por eles serem mais apurados do que os nossos, um espírito que possa estar próximo dele, com o concurso de um médium, né, de efeitos físicos, com doação de ectoplasma de algum médium, ele pode vir a se tornar um pouquinho mais tangível, um pouquinho mais materializado e já ser captado pelo sentido do animal, coisa que não aconteceria conosco porque nós não temos esse sentido tão aguçado, esse sentido físico, né, tão aguçado quanto dos animais. Então, eu achei fantástico que, assim, realmente nós temos que ponderar, com base em tudo que a gente estuda, ponderar, poxa, existem várias possibilidades. É possível que o animal esteja vendo? Vamos ponderar tudo, né? Todas as possibilidades antes de achar que ele está manifestando a mediunidade dele, né? Como você bem falou, não seria o caso. Então, eu acho que é realmente isso. A gente tem que ir com calma. Mesma questão com relação
aos veganos, né? Que eu vejo assim, eu acho muito legal essa questão de nós não precisarmos mais nos alimentar de animais, não precisarmos mais maltratar os animais, não precisarmos de nenhuma forma infligir sofrimento a nenhuma criatura. Isso eu acho fantástico. Mas daí a você discriminar quem ainda come dos animais, ou achar que as pessoas que ainda comem carne são piores, né, do que outras, vai uma distância muito grande, né? Então, realmente, como você falou, meio termo, né? A gente saber ponderar, saber entender que cada um tem a sua fase, né? E todos nós estamos no mesmo barco, né? E um que pode estar falando alguma coisa hoje pode ter falado ontem, né? Anteontem, a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ter muita calma. Eu achei muito, muito boa a sua palestra. Muito obrigado de coração. Vamos ver o que a Aline achou. Eu sou, como é que diz? Eu acho que eu estou um pouco além dessa questão, porque a questão da mediunidade nos animais me toca muito, né? Porque a gente ouve muitas questões no centro espírita, de amantes dos animais também, e eu digo, gente, como é que a gente fala sem que a pessoa se milindre? Eu digo, só tem uma pessoa que pode fazer isso, que é o Marcelo, porque se eu for falar determinadas coisas, vão vir com mais de 1000 em cima de mim. Então, exatamente. assim, é como o Fábio disse, eu amo verdadeiramente os animais, eu tenho um carinho por tudo, por todos, por todos. Aqui em casa nós temos 4 cães, nós temos 3 gatos, e assim, é interessantíssimo que a gente dá comida para o gato da rua, para os cachorros da rua, os passarinhos, quando caem aqui em casa, parece que tem um alvo aqui em casa. Teve uma vez que apareceu uma iguana imensa no meu jardim, e aí a gente ficava, ela ficou escondida no jardim por um tempo, e a gente prendendo os gatos e os cachorros até que ela arranjasse um jeito de sair. Então, assim, eu tenho realmente esse amor, desde um cachorro que eu tive, que o nome dele era Curisco, que ele morreu, ele desencarnou, e assim, até hoje, Marcelo, quando eu penso nele, eu me emociono e choro, entendeu? Porque ele era muito companheiro. Então, eu entendo quando você começou a fala de hoje, comentando sobre a importância dos animais nesse momento de pandemia. Tem uma pesquisa que diz que aumentou o número de adoções de animais de estimação, num número muito elevado, porque as pessoas ficaram mais em casa, algumas pessoas e algumas famílias, em razão da modernidade, hoje não se tem mais uma família numerosa com 4, 5, 6 filhos. A nossa aqui de casa é uma exceção. Mas geralmente a pessoa tem um filho, 2 no máximo. Então, ou a pessoa vive sozinha e começa a ter o desejo de ter um animal para fazer companhia, né, para dividir as questões do dia a dia, e isso é maravilhoso. Muitas pessoas estão desenvolvendo ansiedade, pânico, depressão, e o animal ajuda, porque você dá aquele carinho e ele te retribui, assim, copiando, né, os teus gestos. Então, assim, eu acho fantástico. Eu acho que essa palestra vem trazer uma coisa ainda melhor, que tem que ser o nosso cuidado pelo animal, justamente por tudo isso que nós sabemos, pelo amor que nós temos que ter por todas as criações divinas, sejam elas animais, sejam elas as plantas, os vegetais, sejam as pedras, os morros, né, as rochas, tudo, nada está aqui por acaso. Então, eu fico maravilhada. Eu acho que essa palestra abre um horizonte para todos nós.
Nós temos visto aqui no YouTube, tem a Geandra, ela é veterinária, e ela diz que ela é veterinária pelo amor que ela tem pelos animais. Então, assim, eu por muito pouco, eu sou a veterinária aqui dos daqui de casa, porque faço tudo, quando vai o veterinário manda, aquelas coisas mais complicadas eu faço, porque eu tenho um amor imenso por todos eles. Eu não sei se pode isso ainda aumentar mais, mas eu amei. E nós temos perguntas, né, Fábio? Temos perguntas, temos observações. Tu faz? Sim. Vou fazer logo a pergunta. Marcelo, acho que o Marcelo já até viu aí. A pessoa diz assim: boa tarde, excelente palestra. Por que não podemos dar passe nos animais de estimação quando estão doentes? Pergunta da Luísa Nogueira. Certo. Vejam bem, existe um debate no Espiritismo com relação a isso. Alguns estudiosos afirmam que é uma energia de natureza diferente. Outros afirmam que, mesmo que fosse possível, não há a necessidade de montarmos uma estrutura no centro espírita para essa atividade. E aí a gente poderia até trazer o que nós vimos, que os espíritos relatam que existem espíritos amigos que recebem por missão cuidar dessa elaboração desse princípio espiritual dos animais. Então, nada na natureza está ao léu. Nada na natureza está esquecido, disperso. A espiritualidade, com certeza, cuida desses processos dos animais relativos a doenças ou morte, até para que essa energia não seja utilizada de forma indevida. Então, por conta desse cuidado que a divindade já predispõe, não se faria necessário uma estrutura, uma atividade ou um campo de ação no centro espírita voltado exclusivamente para esse atendimento. Devemos levar no veterinário, devemos dar toda a atenção, mas creio que a partir do que nós vimos, não se faz necessário em função do já cuidado da divindade que coloca espíritos responsáveis por essa ação de forma permanente, não haveria necessidade de haver uma transfusão de energia do encarnado para o animal numa atividade estruturada no centro espírita. Às vezes a gente tem esse desejo porque parece que não tem ninguém fazendo nada. Mas quando a gente lê aqui o relato dos espíritos, dizendo que existem espíritos amigos dedicados a esse tipo de atividade, o nosso coração se tranquiliza. E aí, na condição de quem está nesse plano, a gente faz a parte que nos compete aqui, leva ao veterinário e deixa que a espiritualidade cumpra o seu papel com as energias específicas devidas aí para os animais. Marcelo, me perdoe fazer um relato pessoal. Aqui em casa, quando o Curisco adoeceu gravemente, já tinha levado para vários veterinários, feito exame, mandado para São Paulo, eu fazia prece por ele. Eu dizia assim que aquilo ali era quase um passe. Eu fazia prece pedindo para os amigos espirituais, eu dizia assim, eu peço para os veterinários do mundo espiritual que ajudem o Curisco, porque também a gente precisa entender que quando a gente leva o nosso animal no pet, que ele está muito doente, a gente pede para que a espiritualidade ajude o veterinário a encontrar o diagnóstico correto, a fazer o tratamento perfeito. Porque muitas vezes, quando a gente se arvora a nós, na nossa casa,
sem a preparação adequada, sem o concurso dos espíritos, dá um passe no animal, a gente está transferindo a nossa energia, que pode não estar boa. E aí vai complicar, pode até matar o bichinho. Então, talvez uma prece, não é verdade? Talvez uma prece, pedindo a esses amigos espirituais que cuidam deles, que venham em auxílio. E eu peço até auxílio nosso, porque a gente fica tão triste, tão abalado. Eu lembro que nos primeiros dias que o Curisco morreu, eu acordava 2, 3 horas da manhã e começava a chorar, do nada. E às vezes eu engolia o choro, porque o meu marido chegava e dizia: Aline, tu tá chorando de novo? E eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que dizer. E eu engoli o choro, engole o choro, engole o choro. Igual nossa mãe, né? Quando a gente pega os bolos, quando a gente é pequeno, engole o choro. Eu engolia, porque eu já ficava envergonhada de estar sempre chorando. Então é assim que eu faço aqui em casa. Inclusive, Aline, tem nesse estudo do Livro dos Médiuns, nesse capítulo, um relato de um magnetizador, que é como se fosse um médium que tem essa energia, né, vital em maior potência, que nesse afã de magnetizar um animal acabou provocando a morte do animal, porque encharcou ele de energias diferentes que não eram compatíveis com a sua natureza. Para a gente ter uma ideia dos cuidados, né? Então, na nossa cabeça, tudo é a mesma coisa, mas na criação divina existem essas categorias, inclusive com relação à parte espiritual, com relação às energias. E eu acho fantástico que a doutrina espírita separa, né, os animais dos homens, né? Para a gente existe uma nova categoria, que é a categoria hominal, porque exatamente explica isso, né? Se nós fôssemos da mesma categoria, bastaria que nós dessemos um passe, nós utilizássemos o nosso fluido e nós conseguiríamos fazer com que eles melhorassem, ficassem curados e tal. E eu concordo plenamente com a Aline, a gente não deve tentar fazer isso, no entanto, a prece com certeza sempre ajuda. E até um pedido de socorro para que os espíritos que cuidam dos animais, que eles possam fazer alguma coisa, já que nós não sabemos ainda como proceder. Fantástico, né? E aí nós temos ainda 2 perguntas. Deixa eu fazer aqui. A Núbia Santoro pergunta assim: gostaria de saber por que tem pessoas que os pets não gostam, ficam agitados, latem compulsivamente. Ela está falando daquelas pessoas que quando chegam perto dos animais, né, geralmente cachorro, o cachorro começa a latir. Né? Sim, é como a gente viu, né? O cachorro pode identificar, apesar de não ser médium, alguma companhia espiritual não tão salutar assim. E a partir dessa identificação, ele tem essa reação, né? É até curioso isso, né? Eu não tenho um bichinho, mas se eu tivesse, eu brincaria, eu diria, olha, o bichinho está acusando que você está mal acompanhado, então vamos fazer uma prece, né, antes de entrar em casa, que é para vir melhor. Mas, brincadeiras à parte, pode ser isso, ou que não seja necessariamente um caso de companhia espiritual, pode ser uma energia negativa que está rodeando a pessoa e que o bichinho consegue, pela sua sensibilidade ali, captar. Né? Os animais têm essa capacidade de captar essas energias que muitas vezes os próprios encarnados não são capazes. Eu vi uma vez num programa de TV um estudo que mostrava que os animais conseguiam prever o perigo. Né? Alguns animais conseguiam prever o perigo e conseguiam tinha um senso que eles não sabiam dizer, mas que eles conseguiam pressentir esse perigo quando estava vindo de algum lugar ou de algum ente, alguma pessoa, algum outro animal. E talvez seja esse o caso, né? Talvez o animal consiga pressentir o perigo, não a pessoa, não o espírito, mas às vezes o perigo, e aí numa reação a esse perigo que ele está sentindo, ele pode começar a latir em direção à pessoa a quem ele acha que né, pode ter um perigo.
Uma possibilidade. Sim. Tem outra pergunta aqui, Geandra Ayub. Uma dúvida. Numa fase da minha vida, morei sozinha com minha cachorrinha e quando vi algo, um espírito, ela viu, percebi que ela, a cachorrinha, viu também. E nesse dia percebi que cães poderiam ver espíritos. Sim, perfeitamente. A gente falou sobre esse ponto, né? Os animais, mesmo não sendo médiums, nada impede que eles registrem a presença de espíritos. Então, é um fenômeno perfeitamente factível, né? Não vamos esquecer que existem comportamentos também de origem biológica, simplesmente biológica nos animais, né? Então, por exemplo, a partir do que a gente falou aqui do possível registro de uma energia ou de uma presença mais negativa, o animal latir, a gente não pode levar isso em consideração se tratando, por exemplo, de um chihuahua, porque aí todo mundo estaria em caso quase de possessão, né? É um comportamento do cachorro daquela espécie, um nível de agressividade maior. Então, a gente nem pode sair vendo fenômeno em tudo, como a gente também não pode desconsiderar essa possibilidade. É o que a gente falou, é o caminho do meio, né? A partir do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, das leis naturais, dessa questão dos reinos, a gente vai alocando o nosso entendimento aí através do bom senso que Kardec nos traz. Eu estava lembrando aqui que quem tem essas dúvidas com relação à mediunidade dos animais não pode ter um pincher, né? Porque o pincher, ele late até para o vento, ele late para tudo, e ele começa e não para mais. Então, já pensou? A pessoa ia ficar achando que tem espírito tudo quanto é no canto da casa, em qualquer lugar. Exatamente. Então, eu acho que foi isso. Nós não temos mais perguntas, não estou mais vendo nenhuma. Muito obrigado, Marcelo. Ei, Fábio, Eu que agradeço. tem uma informação aqui da Claudine, que ela disse que ela não consegue ler Missionários da Luz, porque quando chega no capítulo 4, vampirismo, ela fica chocada, porque ela ainda come carne. E aí eu quero aproveitar essa deixa da Claudine para fazer um comentário. No Morada Cristã, nós estamos fazendo atendimentos espirituais na sexta-feira. E a equipe espiritual do Dr. Augusto, ele já tem orientado aos pacientes a reduzir, e aí vai muito ao encontro do que o Marcelo falou, a reduzir o consumo de carne e derivados de animais. E aí ele deu uma explicação na última sexta-feira que eu participei, muito interessante. Ele disse que nós estamos partindo para um mundo de regeneração. E nós precisamos nos regenerar como um todo, moralmente, né, nas nossas atitudes, inclusive nos nossos hábitos alimentares. Então, ele não disse, deixe de comer carne a partir de hoje, mas ele disse para a gente começar a reduzir, fazer umas trocas na alimentação, para que a gente tenha uma vida mais saudável. E, assim, eu achei fantástico, porque, para acalmar aqui a Claudine, que a gente não pode simplesmente dar um passo assim tão grande. Outra coisa também, a Conceição, numa das palestras, ela confidenciou para a gente que ela tinha sido vegetariana por mais de 10 anos, e aí ela começou a ter problemas de saúde. E o médico disse, olha, você precisa voltar a comer carne vermelha. Só que, claro, ela come, mas come moderadamente, né? Então, tudo na vida, nesse sentido, a gente tem que optar pelo caminho do meio, realmente, como falou o Marcelo. Além das preocupações com a questão animal, propriamente dita, do sofrimento dos bichos, né, que a gente precisa ir reduzindo aí ao longo do tempo, é importante que a gente entenda que isso é uma questão também de saúde psicológica para a gente. A gente não pode atribuir evolução espiritual à alimentação. Hitler era vegetariano, Chico comeu carne até a desencarnação. Provavelmente, numa seguinte, já vai se programar para não comer mais.
mas precisa ser feita uma adaptação. Esse é o ponto. E muitas vezes a adaptação está muito mais na mente, no hábito mental, do que propriamente na questão nutricional, que também precisa ser, pelo amor de Deus, levado em consideração dentro de um processo adaptativo. Em nosso lar, depois daquela reforma que eu falei para vocês no que diz respeito à alimentação, o setor que recebe os espíritos que vêm, são chegados das zonas inferiores, portanto ainda muito materializados, são dos poucos que guardam alimentos mais parecidos com os do nosso plano. Para vocês verem que mesmo no mundo espiritual existe um cuidado com essa transição. Então, a gente precisa muito mais, às vezes, de uma adaptação mental do que propriamente física. Tem gente que come carne, vai desencarnar e vai se adaptar perfeitamente quando chegar no mundo espiritual. E tem gente que não. Porque o fato de eu usufruir aquilo e vá reduzindo não quer dizer que eu esteja numa dependência emocional com aquele processo, né? Então, são movimentos complexos que a gente precisa fazer com muito alto amor, com muito respeito, com o desenvolvimento do respeito pelo meio ambiente, pelos bichos, e assim a gente vai dando a nossa contribuição paulatina, gradativa, para que esse processo de transformação se dê o quanto antes, mas respeitando aí as fases necessárias. Com muito senso também, né, Marcela? Porque, assim, não adianta nada a pessoa deixar de comer carne e se atolar no carboidrato, no açúcar. O açúcar já foi dito que ele faz realmente muito mal para o organismo. Então, assim, é o meio termo, como foi falado mesmo, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você precisa comer ainda? Talvez precise. Então, tudo bem. O dia que nós não precisarmos mais todos, excelente, perfeito. Mas eu acho que esse dia, na minha mente, assim, esse dia só chega também quando nós não precisarmos também cometer tantas atrocidades, né? Como nós ainda cometemos, né? Como humanidade, como povo. Então, é um passo lento, é devagar, mas tem que ir tudo junto, né? E principalmente a questão moral, nós temos que evoluir a questão moral, e aí o resto, eu acho que vai evoluindo de acordo com a nossa caminhada. Então, eu acho fantástico. Por isso que eu gostei tanto, é sempre buscar o meio termo, e a gente não erra tentando buscar o meio termo, tentando ponderar, tentando ser tranquilo nas nossas atitudes e decisões. Isso aí. Meu amigo, muito obrigado. Aline, você quer fazer mais algum comentário? Não, Fábio. Eu já dei uma lida aqui, tá tudo beleza. Ótimo. A todos que estão com a gente até o momento, que ficaram conosco, nosso muito obrigado de coração. Esperamos que todos tenhamos um excelente final de semana. Marcelo, tudo de bom para você, para sua família, para sua pequena. Que nós todos possamos cada vez mais nos conscientizar desse nosso papel de, como conhecedor da doutrina espírita, de pensadores e pessoas que refletem dessa forma tranquila. E nós possamos ir, pelo nosso exemplo, e dando outras chances, outros métodos, outra visão para as pessoas, né? Então, muito obrigado e te convido a fazer a nossa prece final. Vamos lá, então. Vamos nos inspirar mais uma vez na figura do nosso querido Francisco de Assis, que adquiriu esse ponto de equilíbrio sem desprezar a evolução constante. Que nós possamos, Senhor, em tudo que fizermos, nas nossas relações uns com os outros, com os animais, com as plantas, com os minerais, com tudo o que é criação de Deus,
que possamos desenvolver, primeiramente, esse respeito e que ele possa avançar para uma veneração, porque isso significará para todos nós não somente uma relação saudável com a criação divina, mas o movimento que fala de uma harmonização com as leis de Deus. E disso, como dizem os espíritos, depende a nossa perfeita felicidade. Que todos os amigos espirituais que se dedicam ao cuidado com a natureza possam auxiliar juntamente com os próprios animais aos homens nesses dias difíceis e que, por nossa vez, possamos, desenvolvendo esse respeito e essa veneração, nessa relação saudável, sem os excessos, possamos usufruir desse carinho, desse afeto, colaborando também para o progresso desse reino que está posto na natureza por um motivo que é aquele destinado por Deus ao progresso de todas as espécies no seu relacionamento com o homem. E que, principalmente, esses desequilíbrios na natureza que nós temos causado possam redundar em lição, em aprendizado, em alerta, para que a nossa mudança de conduta não seja mais postergada, que sejamos menos ávidos de consumo, de destruição, de transformação da face do planeta e que possamos alcançar um patamar em que nos harmonizaremos com os ecossistemas que nos rodeiam, falando assim da nossa união com Deus. Nos abençoa, Senhor, fica conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja.